hoje nós vamos falar sobre o TH Field e como é que a gente faz o bind lá com o nosso objeto produtos, né? Então vai ser bem interessante essa aula. Bom, qual a ideia, pessoal, dessa nossa aula? Nós vamos apresentar a relação que nós podemos fazer do nosso formulário com a nossa classe de produto, ou melhor, com as propriedades da nossa classe de produto. Então, a partir de agora, o nosso projeto fica muito interessante porque toda aquela parte de configuração que nós vimos, ela está muito bem adiantada e a partir de agora a gente começa, digamos assim, a conseguir agilidade no nosso desenvolvimento, uma vez que a nossa estrutura já está toda pronta. E um dos resultados e dos benefícios que a gente tem de toda essa estrutura é o que vocês vão ver na aula de hoje. A relação que nós vamos fazer, que nós vamos construir dos campos do nosso formulário com os atributos da nossa classe produto. Porque, na verdade, esses campos aqui do formulário, eles estão associados às nossas propriedades, como a gente já vem conversando nas outras aulas. Só que agora a gente vai ver isso na prática, como é que isso funciona na prática. Tá? Então, fiquem muito atentos a todos esses campinhos aqui, olha, que correspondem à nossa entrada de dados, né, o nosso cadastro de produtos, e vamos tentar sempre imaginar a relação de que esses campos têm com as propriedades da nossa classe produto, lá do nosso model, né, do nosso modelo. Ok? Então, vamos lá. A tag, ou a tag THField, ela vai ser responsável pelo bind, que é a ligação entre o objeto produto e as entradas do formulário. Então, quando a gente fizer referência a bind, pensem sempre na ligação entre o nosso objeto e os campos de entrada de dados do nosso formulário. Observem aqui, olha, que na nossa classe Produtos Controller, né, que é a nossa classe controladora, observem que, por exemplo, aquele nosso método novo, que foi mapeado aqui, né, para produtos novo, por uma requisição do tipo GET, observe que nós recebemos esse objeto. Então, como nós recebemos esse objeto, nós podemos manipular todas as propriedades desse objeto. E é isso que a gente vai ver no decorrer dessa aula. Bom, veja no exemplo da tag input, por exemplo, olha, no caso do SKU, que é essa entrada aqui, ó. Observe que ela faz referência ao THField, olhem, observem aqui, né, nosso THField, nosso TH, né, que representa aí o nosso TimeLeaf. Observem que esse THField, ele faz referência à nossa propriedade SKU do nosso objeto produto. Vocês se lembram de aulas anteriores que nós já implementamos, inclusive, algum tipo de validação, né, que nós utilizamos o objeto. E agora a gente faz essa associação, não somente do SKU, da propriedade SKU, com o input text SKU, como também as outras propriedades, como o nome, como a descrição do produto, todos eles com seu correspondente no nosso formulário. Então,
Isso aqui, pessoal, no momento que você tem um projeto estruturado, isso aqui acaba se tornando uma receita de bolo. Por quê? Porque você sabe que você sempre vai, no seu formulário, fazer referência ao seu objeto e, por meio do TimeLeaf, usando a tag THField, você vai fazer uma relação das propriedades aos nossos inputs, que fazem parte da entrada de dados do formulário. Muito interessante. E aqui a gente observa também, olha, os nossos outros campos de entrada, o estilo do produto, o sabor do produto, aqui embaixo o teor alcoólico, todos eles usando o THField. O nosso region, né? Nosso region button, a origem do produto, o valor também. E aqui a gente vê, finalmente, a comissão e a quantidade de estoque. Observem que a gente faz essa relação, a gente cria essa relação. Dessa forma, pessoal, a gente consegue interagir o nosso formulário, a parte do front-end, né, com o nosso controle. Por quê? Porque a gente toma posse do quê? Desse bind, dessa ligação que ele implementa entre os inputs e as propriedades. Eles ficam associados. Quando você digita um valor, por exemplo, para a quantidade de estoque, automaticamente aquela propriedade ela é alimentada por esse valor digitado. E aí você faz o que você quiser. Né? De acordo com a sua regra de negócio, você vai desenvolver o que você quiser. Essa é a ideia principal dessa tag THField. Então, nós ainda não vamos gravar na nossa tabela de banco de dados. Isso a gente vai fazer numa próxima aula. Mas a gente pode testar. E uma coisa interessante que a gente pode utilizar é o seguinte, olha, observem bem que a gente está aqui, ó, com a nossa classe Produtos Controller. Então, eu vou alternar para o código, lá no nosso Eclipse, e vou abrir aqui no nosso controller, nosso Produtos Controller. Então, vocês observem, a gente já comentou todo esse código, né? Agora, na parte final, a gente tem aqui, a gente tem essa parte aqui que a gente faz o mapeamento do tipo GET. A gente tem aqui o mapeamento do tipo POST. E aí, qual é a ideia? A ideia é que quando o usuário clicar lá naquele botãozinho salvar, quando ele clicar nesse botão salvar, o que vai acontecer? Será feita uma requisição será feita uma recepção que será capturada por essa rota post. Produtos novos. Então, a gente volta lá novamente, só para a gente poder relembrar sempre, né? Aqui, ó, a nossa rota. Quando eu clico no botão salvar, né, sempre relembrando, né, pessoal? Sempre vale a pena a gente relembrar. A gente tem a rota com o mesmo nome, tanto a rota GET quanto a rota POST. Mas quando você clica no botão salvar, ele vai executar essa rota POST. E quando isso ocorre, o que acontece? A gente já tem posse do nosso objeto. E aí, pessoal, o que a gente vai fazer? Olha, aqui, analisando um pouquinho a lógica desse nosso método cadastrar, que a gente tem aqui, ó, inclusive está bem compatível, né, com o que a gente tem aqui na nossa transparência. O que nós fazemos aqui? Olha, eu, inclusive, nesse ponto aqui, assim, eu implementei a validação um pouco mais acima, que não aparece aqui na nossa apresentação. Mas aqui a gente tem, olha, se ele passar naquela verificação de críticas que nós já vimos em outras aulas, o que acontece? Olha, no decorrer aqui, ó, eu mando imprimir, eu dou um system.out.println, eu mando imprimir aqui um rótulozinho, um títulozinho, né, para cada um dos campos, e eu coloco aqui o método get, observem.
nós colocamos aqui um método get, que ele vai retornar o valor da propriedade daquele nosso objeto. Olha que interessante. Então, o que você digitou aqui, olha, o que aconteceu? Olha, imaginem, observem aqui, olha, o valor que você digitou para o input foi associado à propriedade SKU do nosso objeto produto. Então, quando chega aqui nesse ponto do produtos controle que nós estamos aqui, e agora vou alternar para o código, quando chega nesse ponto, quando eu vou recuperar, né, quando eu vou acessar a propriedade SKU do objeto produto, ora, ele vai imprimir o quê? O valor que eu digitei. Olha só que interessante. Eu, inclusive, nesse código aqui, ó, eu resolvi imprimir tudo para mostrar para vocês. Observem nas demais transparências aqui, ó. Inclusive, eu nesse ponto da aplicação, da apresentação, convido vocês a reiniciar o servidor e executar a aplicação para vocês verem isso na prática, né? Você faz a requisição, preenche os dados, você preenche todos os dados, e depois você clicando em salvar, quando você submete o seu formulário, essa rota vai ser interceptada pelo método post, e o que vai acontecer, pessoal? Ele emite aquela mensagem, né, de que foi salvo com sucesso, essa mensagem aqui, lá no nosso formulário, só que no console do nosso Tomcat, do nosso servidor, ele vai mostrar essas mensagens. Então, a gente vai passar para lá, ó, e a gente observa aqui embaixo, olha, foi impresso todos os dados ou aqueles dados que foram digitados aqui. Então, a gente percebe agora, de uma maneira assim, muito fácil, muito simples, de que qualquer um desses dados a gente pode transformar numa informação, a gente pode trabalhar em termos de regra de negócio da nossa aplicação. No nosso caso, qual a ideia da nossa aplicação? A ideia da nossa aplicação é que a gente vai fazer a recepção desses dados e no momento que a gente salvar, a gente vai inserir todos os dados no banco de dados. Isso a gente vai ver numa próxima aula. Mas se eu quisesse, antes de salvar, realizar qualquer tipo de operação com os dados, eles estão aqui à minha disposição, por meio do objeto produto e de suas propriedades. É isso que eu quero que vocês percebam, que a gente chegou agora num ponto do projeto em que a coisa ficou muito automatizada. Toda aquela parte pesada, digamos assim, de configuração que nós fizemos dentro do Spring, usando o Java, usando todo o conceito de orientação a objeto, toda a configuração do nosso design pattern, né? Tudo aquilo que a gente fez, né, utilizando o padrão MVC, todo aquele esforço que foi feito dentro do projeto, agora a gente vai colher os frutos, porque está tudo automatizado, né? Então, basta agora a gente aplicar as regras de negócio para a nossa aplicação. E aí eu posso fazer o que eu quiser, posso gravar no banco de dados, posso gerar relatórios, posso fazer uma série de coisas. Tá? Essa é a ideia principal da nossa aplicação com o Spring, né? A gente consegue fazer com o Spring MVC utilizando no front-end o TimeLeaf. A gente consegue integrar de uma forma assim fácil e muito amigável a relação entre o nosso formulário e os nossos formulários e os nossos objetos, por meio desse processo de bind, que vocês viram que aqui é propiciado pela tag THField do TimeLeaf.